E aí pessoal, Shalom, estou aqui para gravar mais um vídeo hoje. Estou aqui fazendo a caminhada com a minha esposa e hoje vou falar um pouco sobre a fé coletiva. Como é que funciona isso, né? Vamos lá. Há algum tempo atrás as pessoas elas não tinham igreja em todos os lugares, então nem toda cidade possui uma igreja. E aí as pessoas demoravam 1 mês, 2 meses para se reunirem, né, em algum culto. E durante esse período, as pessoas serviam a Deus de uma forma individual, de uma forma familiar, nas suas casas. E era assim que elas faziam. Hoje em dia, com um advento aí de igrejas em todas as ruas, em todas as esquinas, né, como se dizem, é muito fácil você ir para um culto todo dia, se você quiser. Não vai faltar igreja. E com isso, as pessoas elas perderam a noção de que a fé é algo individual, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a fé é algo familiar, ela depende do conceito de família. E em terceiro lugar, de um grupo de pessoas, né? Seus irmãos, seus amigos. E aí você vê as pessoas, elas não têm mais intimidade com Deus de uma forma individualizada. Toda a fé que elas possuem, todos os rituais que elas praticam, tudo que elas fazem é baseado em um coletivo, em um grupo. Então, tudo que ela faz é controlado, instruído por um determinado grupo de pessoas. Se essas ações são boas ou são ruins, cada um que pesquise, procure ver na Bíblia o que é certo, o que é errado. Então, resumindo, é isso. Por causa dessa tal fé coletiva, ou seja, por causa da facilidade em se congregar em igrejas, as pessoas perderam a noção de que o Evangelho iniciou de forma individual. Veja que Jesus, quando ele chegou para os seus discípulos, ele chamou um a um. Ele disse: olha, Pedro, me siga. Ele chamou ele com o irmão dele, ou seja, era algo também familiar. Tiago, né? Me siga. Mateus e tantos outros. Eram chamados um a um, e outros não eram chamados, mas individualmente eles se prontificavam a seguir Jesus. Isso era uma fé individual. Não tirando o conceito que as pessoas têm, né, de igreja. Não é isso que eu estou falando. Não estou dizendo que seja errado que você se congregue. Não é isso. Mas primeiramente, a sua fé tem que ser você e o seu Deus. Depois, a sua família. O núcleo familiar ele constitui marido, mulher e os filhos. Eu não estou falando aqui de pai, de primo, não. O núcleo familiar: marido, esposa e os filhos. E em terceiro lugar, aí sim, o que é conhecido, chamado, né, como igreja, como comunidade, como um grupo, uma reunião de pessoas. Esse é o conceito correto da Bíblia. E felizmente hoje o valor é invertido. Em primeiro lugar, a sua denominação. O que a sua denominação falar, o que o seu pastor disser, é verdade, tem que ser seguido ao pé da letra. Depois,
você vai observar as reações da sua família. E como indivíduo você já perdeu completamente a capacidade de questionar, de se perguntar alguma coisa, porque tudo isso foi absolvido pelo conceito que a sua denominação é mais importante do que o seu relacionamento pessoal com Deus. Infelizmente, é dessa forma que funciona a fé coletiva, né? A fé que suprime, que reprime um relacionamento que você tem com Deus. Veja que o próprio Jesus aqui, para dar um último exemplo, ele conversava com as pessoas e operava os milagres, o mesmo tipo de milagre, de formas diferentes. Ou seja, às vezes Jesus curava e simplesmente dizia: olha, você está curado, volte, a enxergar. Você quer ver? Eu quero. Então veja. E a pessoa voltava a enxergar. Ela bastava ter um diálogo com o Messias. Em outros casos, Jesus ele fez aquele borrão, aquele melado, com saliva e barro. Colocou na vista daquele cego. E aí o cego voltou a enxergar. São duas formas completamente diferentes que o Messias usou para curar uma pessoa. Foram duas formas completamente diferentes. E hoje, o que acontece? Dentro de uma determinada denominação, seja ela qual for, o Messias parece que ele só pode operar da forma que o pastor ordenar, ou da forma que o pastor permitir. Eu não sei se você já observou, algumas vezes em algumas igrejas mais tradicionais, existem muitas regras. Então, nessas regras, muitas vezes é proibido isso, é proibido aquilo. Mas de repente chegam aquele famoso pregador de fora, o cara que vem de outro estado, de outro país, e ele faz uma coisa que não é normal ser feito na igreja. Ele vai, por exemplo, sambar. Ele samba no púlpito. É claro que qualquer irmão que for fazer isso em um culto normal será chamado a atenção, será repreendido. Isso eu estou falando dentro de uma igreja tradicional. É óbvio, eu não sou menino. É claro que essa pessoa será chamada a atenção. Mas o pregador de fora, o pregador famoso, ele pode fazer isso. Por quê? Porque o seu pastor permitiu. Então, a lei do pastor, ela é muito maior dentro dessas denominações do que a lei de Deus. E aí, é o que eu falei, a sua comunhão individual com Deus, ela é suprimida. A sua comunhão pessoal com Deus, ela é suprimida. Você não pode se relacionar com Deus da forma que Deus quer se relacionar com você. Você tem que se relacionar com Deus da forma que aquele coletivo, aquela comunidade, aquelas pessoas dizem que é o correto. Isso é a fé coletiva. Ela suprime uma ligação direta que você pode ter com Deus, um encontro
pessoal com Deus. Veja que, em grande parte, aquelas pessoas que foram chamadas por Deus no Novo Testamento, elas foram chamadas de uma forma completamente individual, de uma forma completamente única, pessoal. Paulo, por exemplo, olha como ele foi chamado. Ele não foi chamado em um culto, em um apelo, né, de uma campanha evangelística. Ele foi chamado pelo próprio Deus. Então, esse é o grande problema. Então, que você reflita, né, nessa mensagem. É uma mensagem simples, mas que gera em você uma reflexão. O que é mais importante para você? É a sua fé individual ou é a fé coletiva? O que é mais importante para você? É o seu relacionamento pessoal com Deus? Ou é o seu relacionamento com a sua denominação? Responda para mim o que é mais importante.